Olá, o meu nome é Wallace e atualmente eu sou estagiário do professor J. Júnior na disciplina de Inorgânica 2 e eu acompanho a turma do Técnico Integrado em Química. Hoje eu trouxe aqui a proposta para resolver duas questões para vocês sobre estados sólidos. Então vamos lá. A primeira questão que a gente vai resolver é a seguinte. Um composto MPXQ tem um arranjo de empacotamento fechado cúbico, que é a estrutura cúbica de face centrada, de X. Sua estrutura celular unitária é mostrada abaixo. A fórmula empírica do composto é. Essa questão ela está querendo que a gente preveja qual seria a estrutura empírica de MPXQ a partir de sua célula unitária. Antes da gente fazer os cálculos da resolução dessa questão, vamos observar essa figura que eu anexei aqui embaixo, que ela traz as seguintes informações para a gente. Ela diz que, dependendo de onde o átomo esteja localizado dentro da célula, esse átomo ele vai ter uma presença ali de diferentes porcentagens, né? O que isso quer dizer? Por exemplo, se um átomo ele é localizado na vértice, então significa que aquele átomo ele é compartilhado por 8 células, e essas 8 células, com essa divisão, vão dar uma porcentagem de 1/8, né, ou 12,5%, para esse átomo em cada célula unitária. Se esse átomo ele está localizado na aresta, então significa que esse átomo ele é compartilhado por 4 células unitárias. Então, para cada célula unitária, eu vou ter 1/4 daquele átomo. Se o átomo está localizado na face, então esse átomo ele é dividido por 2 células unitárias, e para cada célula unitária ele vai ter meio, ou 50%. E se o átomo está localizado em qualquer outro local, fora vértice, aresta ou face, então aquele átomo ele vai ser compartilhado por uma célula unitária, então ele vai ser o valor de 1/3. Então, você sabendo disso, a gente pode prosseguir para os cálculos. Aqui na figura, ele traz a seguinte legenda. O composto, o MPXQ, é formado pelos átomos M e X. Então, para o átomo M, a simbologia dele vai ser um quadrado. E para o átomo X, a simbologia dele vai ser uma bolinha. Vamos localizar primeiro para o átomo X quais são todas as suas localizações aqui dentro dessa célula unitária. Então, para X, vamos contar. Então, avaliando as localizações para X, são as seguintes. Eu tenho um X aqui, aqui são os vértices. Vamos contar primeiro só para os vértices. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para o vértice, eu tenho 8. Vamos contar nos outros locais, que ele está nas faces. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, aí 5 e 6. Então, para as faces, eu tenho 8. Agora, a gente vai fazer para M. Então, para M, vamos ver aqui. Analisando aqui, a gente tem nas arestas, Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, temos 4 nas arestas. E avaliando aqui que a gente tem um centro, Então, o centro ele é em qualquer outro local, como diz aqui na figura, Então, ele vai ser um inteiro. Com esses dados, a gente pode prosseguir, para os cálculos. Porque eu já sei a localização de todos os meus átomos que estão em X, eu já sei a localização de todos os átomos que eu tenho para M. Então, a partir disso, a gente vai fazer o seguinte. Se eu tenho 8 átomos nas vértices, e eu sei que vértice vale 1/8 do valor que é presente nessa célula unitária, para X, então eu vou ter 8 vezes 1/8. Mas eu também tenho X nas faces. Eu sei que nas faces a porcentagem que equivale é 1/2. Então, se eu tenho 6 nas faces, eu tenho 6 vezes 1/2. Então, resolvendo esse cálculo aqui, a gente vai encontrar que a gente tem 4 átomos para X. Resolvendo para M agora.
eu tenho 4m nas arestas. As arestas, a fração que representa é 1/4. Então vai ser 4, já que eu tenho 4 arestas, vezes 1/4. Mais o que está no centro vai ser o valor de 1 inteiro, então vai ser 4 vezes 1/4 mais 1. Resolvendo isso aqui, a gente encontra 2 átomos de M. Então a fórmula, digamos que a fórmula molecular que a gente vai encontrar a partir da célula unitária é a M2X4. Como a gente tem essa fórmula aqui, e na questão ele está pedindo a fórmula empírica, né, que ele quer aquela fórmula mínima, né, que é a menor forma que eu consigo encontrar, né, na divisão por números inteiros. Então eu vou pegar esse M2X4 aqui e vou dividir por 2. Eu sei que 4 é divisível por 2 e 2 é divisível por 2. Eu fazendo essa divisão, eu encontro a mx2. Eu sei que essa é a fórmula mínima, por causa que não vai ter outro número que eu possa dividir, né, esses meus coeficientes estequiométricos, que eu encontre um número menor. Porque, por exemplo, se eu dividir esse 2 aqui por outro 2, eu não vou conseguir dividir esse 1 por outro 2. Então, essa é a fórmula empírica. E só para, olhando lá, o item, né? O item correto é o item B. Então, a outra questão é a seguinte. Uma célula unitária do mineral perovskita é ilustrado aqui. Este composto é constituído por cátions de cálcio, titânio e ânions óxido. Com base na célula unitária, qual é a fórmula de perovskita? Então, é semelhante à questão anterior, que é onde, com base na célula unitária, a gente pode prever a fórmula molecular do perovskita. Então, eu já coloquei a mesma figura que tinha na questão anterior, né, só para nortear em relação à presença de cada átomo e o que representa a sua porcentagem dentro da célula. Então, acredito que a gente já pode, né, fazer a localização de cada íon para ver o que representa dentro dessa célula unitária. Então, começando pelo íon Ca2+, a gente já pode perceber que ele está presente nos vértices. Então, vamos fazer aqui a contagem, né? Como tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o íon Ca2+, eu tenho 8 íons presentes nas vértices. Ok. Então, o próximo, vamos fazer para o titânio. Né? O titânio está localizado no centro, né? Só tem ele mesmo. Então, um íon no centro. E para o íon óxido, fazendo a contagem, que ele está presente nas arestas, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 1, 2, 3, 4, vou ter 5, 6, 7, 8, vou ter 9, 10, 11, 12. Então, para o íon óxido, eu tenho 12 íons nas arestas. Então, com essa dada localização, eu já posso fazer os cálculos, né? São os cálculos semelhantes da questão anterior. Então, começando aqui por íon cálcio. Né? Se eu tenho 8 íons e esses íons estão nas vértices, né? Eu tenho uma porcentagem, né? A fração que representa de 1/8. Então, 8 vezes 1/8, eu vou ter o total de 1 íon cálcio. Calculando aqui para o titânio, eu vou ter 1 vezes, como ele não está na face, não está na aresta, não está na vértice, ele está, né, nessa parte que a gente chama de qualquer outro local, ele só está em uma célula unitária, então é 1. Então 1 vezes 1 dá 1, então eu tenho 1 íon total. E fazendo para o íon óxido, como eu tenho 12 íons nas arestas, as arestas, né, elas são compartilhadas por 4 células unitárias e tem, né, nessa posição um total de 1/4, né, ou 20%. Então vou ter 12 vezes 1/4, que isso dá um total de 3 íons. Então, eu organizando a fórmula molecular desse composto, né, com base na sua célula unitária, eu vou ter para cálcio, vou ter um cálcio, vou ter para titânio também um átomo de titânio, né? E para o óxido, eu vou ter 3. Então, eu tenho 3 íons óxido, eu estou organizando tudo, né? A fórmula desse composto é o CaTiO3, certo? Pronto.
Tá aqui, KTO3. E bem, gente, é isso. A questão é fácil de resolver, geralmente é só questão de interpretação mesmo, né? Você aprendendo esses valores aqui, você pode interpretar qualquer questão. Vai ser simples, né, de você saber entender a localização, sobre o compartilhamento. E é isso. E qualquer dúvidas, nós estagiários, né, estamos aqui para, se precisar, a gente ajuda também.